Esse grande evento aconteceu antes da criação do mundo. A criação dos filhos de Deus. Na Bíblia, o capítulo 6, do versículo 1 ao 4 de Gênesis e o livro de Jó fascinam muitos leitores da Bíblia por causa da misteriosa identidade dos filhos de Deus e dos Nefilins. Na história bíblica do livro de Jó, há um homem rico chamado Jó, que morava em uma região chamada Uz, com sua família extensa e rebanhos vastos. Ele é irrepreensível e reto, sempre se esforçando para viver uma vida moral. Ele tinha um relacionamento muito disciplinado com Deus. Jó perde tudo o que tem. O sofrimento é demais para Jó e ele fica amargo, ansioso e assustado. Jó quer enfrentar Deus e protestar. Eventualmente, Deus intervém. 36 vezes, Jó pediu a Deus para falar com ele. Ele agora recebeu seu desejo. Deus falou diretamente com ele. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Jó capítulo 8, versículos de 4 a 7. É revelado que seres angelicais, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Os anjos caídos raramente são mencionados na Bíblia. Isso ocorre porque a grande maioria dos anjos no céu nunca caiu da graça e foi para o lado sombrio. No entanto, alguns optaram por fazer isso. Os anjos caídos não mantiveram seu início, o que significa que eles não seguiram o caminho que foram criados para seguir. Os anjos foram criados para estar no céu com Deus, louvando-o e fazendo sua vontade. Eles, como os humanos, foram criados para glorificá-lo, mas os humanos foram criados para viver na terra, não anjos. No entanto, esses anjos deixaram seu início ou seu ponto de partida no céu. Eles escolheram rejeitar o plano de Deus para suas vidas, exercendo sua livre vontade. De acordo com a Bíblia, esses anjos são anjos caídos porque deixaram o céu. O que aconteceu com esses anjos? De acordo com a Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juiz. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que acontece depois que os anjos caídos deixam o céu? De acordo com Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a uma única pessoa. No final, Satanás e os anjos caídos foram os destinatários pretendidos do inferno. Ele foi criado no céu como um castigo final para os líderes da grande rebelião. Mas o Senhor permite que outros nas nações que ele julga também sofram, por causa do livre-arbítrio e da responsabilidade dada por Deus ao homem de escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. E é o inferno que Satanás e os anjos caídos, 1/3 dos que se rebelaram ao lado dele, irão para no final de todas as coisas. Deus infligirá sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, e Satanás e os anjos caídos não escaparão ilesos. De acordo com o Gênesis 6, anjos caídos se casaram com humanos e geraram filhos gigantes com mulheres humanas. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos.
Havia, naqueles dias, gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. O texto bíblico diz que eles tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Podemos deduzir que Satanás enviou seus anjos para se casarem com mulheres humanas, direta ou indiretamente. Satanás tentou adulterar o pool genético da humanidade com corrupção satânica, plantando algo parecido com um patógeno genético para tornar a raça humana imprópria, para gerar o descendente da mulher, o Messias prometido em Gênesis 3, no versículo 15. Mas quem eram esses filhos de Deus? Tanto o gnosticismo pré-cristão quanto a igreja primitiva acreditavam que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que se casaram com mulheres humanas e geraram gigantes conhecidos como nefilins. Identidade. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são as seguintes. Eles eram anjos caídos. Eles eram poderosos governantes humanos. Eles eram descendentes piedosos de Sete que se casaram com descendentes ímpios de Caim. A crença tradicional é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais que tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos nefilins. Aqui estão os motivos que sustentam essa visão. O fato de que a frase filhos de Deus sempre se refere a anjos no Antigo Testamento é um indício. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 contrasta os filhos de Deus com os homens, implicando que esses são seres não humanos. O contexto implica que os nefilins eram os descendentes resultantes de seres espirituais e humanos. Os nefilins ou caídos em Gênesis 6, versículo 4, são personalidades misteriosas. O texto não explica como os nefilins surgiram. Ele simplesmente diz que os nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e geraram filhos com elas. Mas por que os nefilins são mencionados em Gênesis 6 ao lado do casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens? É incerto como esses valentes de renome surgiram se não fossem o resultado de casamentos entre seres espirituais e humanos.